E aí pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo e hoje estamos com mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos comentar sobre uma enquete que a Capcom fez, né? Uma pesquisa com os seus jogadores, seu público, seus fãs, haters talvez também. Era uma pesquisa livre, quem quisesse poderia entrar lá e votar. Que é a Capcom Town, Capcom Super Electronics. O resultado, tivemos mais de 250 mil votos. E para comentar bem superficialmente, só os campeões, os mais votados em cada pesquisa, em cada pergunta, eu tenho aqui para falar comigo hoje um convidado especial. Nosso convidado especial de hoje é o Giliard. E aí, Gili, tudo bem com você? Como que você tá e o que você acha da Capcom? Fala Ricardo, fala pessoal, eu tô ótimo, eu espero que vocês estejam também ótimos. E a Capcom é uma empresa assim gigantesca. Ela lançou diversos jogos ao longo da história dela. Ela lançou assim incríveis sucessos ao longo da história dela, falando alguns Street Fighter, Resident Evil. Então assim, ela tem diversos jogos pelos mais variados anos e ela é uma empresa que se reinventa com o tempo. Ela lança coisas bem impactantes ainda hoje. Ela não só vive do passado, ela lança jogos de qualidade até hoje. É isso aí. E agora nós vamos ver aqui, ó. Tivemos aqui a pesquisa, mostrou que 82% do público que votou, 208 mil pessoas, eram do sexo masculino, 14% feminino e outros 4% são outros e não quiseram informar. O público da Capcom, ó, tá forte aqui, né, ó. Quem tem ali na faixa dos até 10, até 19 anos, 8%, de 20 a 29, 39%, de 30 a 39 são 38%, na faixa dos 40 são 12%, na faixa dos 50 são 2% e acima dos 60, 1%. Então eu tô aqui junto com a maioria, me enquadro perfeitamente dentro da faixa dos 20. Então tô aqui com os 39%. Logo atrás está o Giliard ali na casa dos 30 já, apoiando 38%. Então vimos aqui, né, que quase 80% do público da Capcom tem entre 20 e 40 anos. É importante, né, o gráfico que o público jovem tá jogando. Então o pessoal ali dos até os 19 tá jogando, então assim, a Capcom tá conseguindo obter público novo. Então tem a faixa ali do até os 29 anos e até os 39, que é a maior parte do público são esses. Então isso é muito importante de consumo e etc, né? E pegar o pessoal mais jovem aí é muito importante para uma empresa continuar relevante no mercado. Eu diria que até o público ali dos 20, metade desse público é jovem, assim, são novos jogadores, né? Porque se a gente parar pra pensar que quem vai fazer 25 anos e o ano que vem nasceu nos anos 2000, nasceram depois do furacão que foi Street Fighter 2 e Mega Man, a Capcom ela mantém aí uma taxa de renovação de público muito interessante. Sim, sem dúvidas, isso é muito importante. Então aqui o país de onde o público participou nessa enquete. Vamos ao que interessa, né? O top 3 é formado por 28% Estados Unidos, 21% Japão e 11% Brasil. Ou seja, 11% dos mais de 200 mil votos que tivemos vieram do Brasil. 26.700 brasileiros praticamente votaram nessa enquete. E a Capcom diz que pessoas de 220 países diferentes votaram nessa enquete. Bastante gente. Um número bastante impressionante. E eu não sei como que anda a localização dos jogos da Capcom para o português brasileiro, que antigamente não existia esse debate. Mas hoje em dia eu acho que esses números servem para a empresa sempre lembrar de olhar com um pouco de carinho especial para nossa região, né, para o nosso país, porque se for ver bem, né,
11% dos que souberam e se interessaram em participar dessa enquete deles é daqui do Brasil. Então, alguns outros países que têm o jogo localizado, como Alemanha, Espanha, França, se juntar os três ali não dá ao público brasileiro. Então, China 3%, então a Capcom talvez, espero que isso daqui abra os olhos da empresa para que ela dê um carinho especial para esse público brasileiro que gosta tanto das franquias da empresa. Sem dúvidas, e no mínimo o jogo ter uma legendinha ali no idioma, né, no português brasileiro, já vai facilitar e manter a renovação do público. Exatamente. E aí tivemos aqui, né, o personagem mais votado foi o Dante, o jogo mais votado Devil May Cry 5. Mas vamos lá, para as questões aqui. Primeira pergunta, tô aqui com a primeira pergunta na tela, perguntando, né? Qual que é o jogo da Capcom que você mais gosta? Vamos só de top 3. Então, terceiro lugar, Resident Evil 4. Segundo lugar, Dino Crisis, um jogo que tá morto, enterrado pela Capcom, ó, uma franquia aí que a empresa não se importa, me parece um recado dos fãs. Em quinto lugar, Devil May Cry 5, que tem a boy band deles, foi ali da época do Final Fantasy XV, então é o que tinha e foi o sucesso que fez. Sim, ó, o Resident Evil 4, esse aqui é o remake. É o remake, né? Isso. É muito importante. Mas o 4 antigo também fez um sucesso absurdo, mas Dino Crisis aqui, ou o Dino Crisis, igual falamos aqui no Brasil, isso aqui é um recado muito importante. Eu adorava o segundo jogo, achava espetacular. Aí o terceiro veio e enterrou com força a franquia a ponto de não ter mais nada, sabe? Isso aqui é um recado muito importante pra Capcom, quem sabe colocar aí o Dino Crisis aí com uma tentativa, sabe? Um remake ou um jogo novo, não sei. Tecnologia eles têm, porque Devil May Cry 5 ganhou e é um jogo espetacular. E sabe? se tinha alguma dúvida, se ia ter público, me parece claro que sim. Sim, sem dúvidas. Então, o Devil May Cry 5 é uma obra de arte. Uma obra de arte. Próxima questão. Seu personagem favorito. Temos aqui em terceiro lugar Mega Man, o X da série Mega Man X. Segundo lugar, o Leon Scott Kennedy do Resident Evil. E em primeiro lugar, o Dante. Acredito que temos aqui mais um alerta aqui, mais um sinal, né, para Capcom ouvir mais a sua comunidade, porque o X aparecer aqui em terceiro lugar como personagem favorito, pra mim quer dizer muita coisa. Eu concordo com você. Desses três personagens aqui, o Dante já teve o jogo, o Leon teve o Resident Evil 4, ele já teve outros jogos que ele apareceu, mas o X ele tá esquecido. Então pode ser aí uma demonstração dos fãs que a Capcom podia utilizar o personagem e voltar com o jogo aí, pelo menos uma tentativa de retorno aí do Mega Man ou Rockman. Exato. E aí, questão número 3. O que você busca nos jogos da Capcom? O que você gosta? O que você vai, quando é um jogo da Capcom, o que você vai atrás? É uma gameplay ali extraordinária? Ou personagens únicos? Ou uma história imprevisível, né? Então ficou em terceiro lugar a história imprevisível, em segundo, personagens únicos, e a gameplay extraordinária em primeiro. Tem aqui a quarta e a quinta que apareceu, ó. Em quarto lugar, a trilha sonora memorável. Em quinto lugar ficou o fator replay. Então temos aqui esses. Eu votaria no fator replay, porque Street Fighter é maravilhoso e jogo de luta ninguém se importa muito com a história, é o fator replay. A jogabilidade não é nada extraordinário, né? Então eu votaria aqui, porque Mega Man é esse daqui. Mas acredito que
aqui uma história imprevisível, também tá falando ali com o pessoal do single player. Então, Breath of Fire, os Devil May Cry, isso daqui é o que eu enxergo. Os personagens únicos ali também e atrativos, acredito que daqui também tem bastante de Mega Man isso daqui, sabe? E a própria turma lá do Final Fight. E a gameplay, porque a Capcom, quando ela quer, ela consegue inovar nesse fator. Como foi a evolução o que ocorreu dentro de Mega Man. E quando houve a mudança para Mega Man X. E os testes que ela fez com Mega Man Battle Network, Mega Man Zero, Mega Man XXZ e por aí vai. O próprio Mega Man Legends, que é super querido lá no Japão. Então, o gameplay eu acho importante e interessante. O Devil May Cry aplicou muito bem essa jogabilidade. E os personagens, eu acho muito importante. Quem não conhece o Ryu, o Ken, o Balrog, o Sagat, o Bison, a Jill Valentine, Chris Redfield e o Leon, sabe? Tem vários personagens aí e... Nossa, a Capcom é uma empresa fantástica e o gameplay é... A revolução que foi com Resident Evil 4, né? O primeiro lançamento. Então, gostei aí do ranking, concordo com ele. Bom, aqui para a próxima questão. Qual a imagem que você tem da Capcom? Então aqui, terceiro lugar, é um tesouro de criadores adoráveis, tem uma personalidade forte e um espírito criativo. Aqui dá pra perceber que ficou bem assim, dividido as opiniões, não teve uma que se destacou muito. Inclusive, ó, quarto lugar, que é cheio de jogabilidade, quinto lugar ali, que é fora do comum. Estão todos ali muito próximos. Eu acho que a Capcom tem um pouco de tudo isso, mas às vezes a criatividade, o espírito criativo parece que dá uma adormecida. Às vezes a originalidade se perde. Então, nenhuma empresa é perfeita. A Capcom também não, ela tem grandes jogos. É uma grande empresa, assim, faz parte da história dos videogames, mas às vezes ela perde o timing de fazer alguma coisa e de agradar mais o seu público. Sim, por exemplo, o caso do X, né, o Mega Man, que está adormecido faz muito tempo, então tinha que tentar trazer coisas novas. É sempre importante, claro que você precisa de uma solidez financeira e aí você pode utilizar mecânicas clássicas de jogabilidade, mas eles estão acertando mais do que errando. Então, assim, pra mim, eu já fico incrivelmente feliz que eles estão tendo esse êxito aí e fazendo sucesso, é o mais importante. Questão número 5. Tem alguma série da Capcom, incluindo spin-offs, que você gostaria de ver uma sequência ou um novo jogo? Aqui só não vê quem não quer. Terceiro lugar, Devil May Cry, porque é o jogo favorito da maioria das pessoas que votaram. Segundo lugar, Mega Man. Primeiro lugar, Dino Crisis. Então, acho que o recado tá mais do que dado aqui nessa questão. Se a Capcom tem o mínimo de amor pelos seus fãs, pelos seus jogadores, se ela sabe ler o resultado de uma pesquisa, eu acho que ela já entendeu o recado, né? Sem dúvidas, basicamente no ano que vem anunciam um Dino Crisis e um Mega Man. Pronto, isso já vai fazer o povo ficar enlouquecido. Exatamente, faz igual o Final Fantasy VII Remake lá da Square. Soltou um trailer e demorou anos pro jogo sair, mas só de mostrar que sabia o que o público queria, o público foi fiel e esperou,
e recebeu o que queria. Capcom faz a mesma coisa. Não tem nem ideia do que vai fazer. Só coloca na Capcom Presents um X no final, ou uma garra de dinossauro cortando um X no finalzinho, depois dos créditos finais. Já vai ter 2, 3 anos de hype na internet. Questão número 6. Tem algum jogo que você gostaria de ver completamente refeito com as últimas tecnologias, inclusive o design de personagens e a direção artística de história? Ou seja, basicamente ela perguntou aqui: tem algum jogo que você gostaria que a gente fizesse um remake? Então o pessoal respondeu aqui, né, ó. Breath of Fire 1, 2 e 3, Onimusha 1, 2 e 3 e Not in Here. Desses todos, o único que eu nunca ouvi falar é o Not in Here, mas tá aqui mais um sinal pra Capcom, hein, ó. Breath of Fire e Onimusha. Gente, Onimusha foi um sucesso, um estrondo na época. E Breath of Fire também. E são séries que morreram, foram esquecidas. Eu tô percebendo padrão, que as séries aqui nos top ou são franquias atuais muito populares atualmente, ou são franquias antigas que foram completamente abandonadas, que o público tá querendo falar: Capcom, pelo amor de Deus, ouve a gente, pega aqui o nosso dinheiro, mas dá o que a gente quer. Aqui no caso, né, o primeiro lugar, o indício, sabe o que pode ser? Se você mostrar os 10, ela não é algum jogo que não tá ali na lista, Então, o indício pode ser o Dino Crisis ou a série do Mega Man X. Sim, vamos dar uma olhada aqui nos outros que ficaram no top 10, ó. Então, Mega Man, Rival Schools, nossa, esse daqui eu também queria. Ace Attorney, Final Fight, Gargoyle's Quest, que é o Demon's Quest aqui no Ocidente. Nichiroko no Kizek, deve ser japonês. Por que será que eu deduzi isso, né? Comando, o Not in Here, provavelmente são outras franquias que não estavam aqui nessa lista. Deixa eu ver, o Mega Man, a série Mega Man X é uma possível indicação aqui, ó. Completaria muito bem isso daqui, já que o Mega Man é o segundo personagem mais querido da empresa. É um dos personagens mais queridos, né? Então, Capcom, você tem um portfólio maravilhoso. Você não precisa ficar reinventando a roda. Só relança os seus jogos e veja os seus cofres encherem igual do tio Patinhas, querida. Sim. Pegando aqui, né, só vou falar. Na pergunta 5, o Dino Crisis tá em primeiro com 80 mil votos. E na 6, o Not in Here, que não tá aqui, com 87 mil. E Dino Crisis não tá aqui embaixo. Então, boa parte desses votos pode ser sim mostrando a direção do Dino Crisis. Exatamente, ó. Se os analistas da Capcom tiver com dificuldades de entender o resultado da pesquisa, contrata a gente que a gente vai aí e faz a interpretação dos números pra vocês. Questão número 7. Qual foi o primeiro jogo da Capcom que você jogou? Terceiro lugar, Resident Evil. Segundo lugar, Street Fighter 2. Primeiro lugar, Mega Man. Eu tô aqui, primeiro jogo que eu joguei foi Street Fighter, depois Mega Man, depois Capitão Comando e depois foi Final Fight. Também, eu não me lembro o primeiro jogo, é muito difícil, mas pode ter sido Street Fighter, época das locadoras, hein? Nossa, tô ficando velho, hein? Eu nunca vi uma de ao vivo. Não foi o Mega Man X, apesar que eu joguei muito, mas ele só veio depois, época do Super Nintendo. E claro, tem o Final Fight e os jogos de fliperama que eu joguei um pouco. Mas deve estar entre Street Fighter 2 e Mega Man. Street Fighter 2 é clássico. É um jogo espetacular, espetacular esse jogo.
Então, vamos lá. Questão 8. Quais jogos da Capcom mais te influenciaram? Terceiro lugar, Resident Evil. Segundo lugar, Devil May Cry 3. Primeiro lugar, Resident Evil 4. Nenhum desses jogos me influenciou mais. Provavelmente Street Fighter e Mega Man foram os que mais me influenciaram. Mas dá pra entender perfeitamente aqui, como a maioria do público é dos 20 aos 40. Então, muito provavelmente o primeiro Resident Evil foi muito marcante. Porque ele inaugurou um gênero praticamente. Devil May Cry também, quando chegou o terceiro. Ele chegou junto ali com God of War, então foi uma revolução na indústria. A forma como se jogava videogames. E o Resident Evil 4, porque ele chegou na geração talvez uma das mais populares e mais queridas de todos os gamers, né? E Resident Evil 4, ou remake ou não, é um jogo muito famoso, muito marcante, até pra quem não jogou, que nem eu, que não joguei porque eu não gosto muito desse tipo de jogo, mais de terror. Embora o 4 já não seja tanto assim. Ah, eu joguei! Não. O que eu não joguei. O que eu vi você jogando o dia que eu fui na sua casa foi o 5. Que é o que tinha aquela moça. Sim, é mais focado na ação. O 5, o 4, ele... A revolução do primeiro Resident Evil foi aquele sistema de câmera, eu achei muito interessante. Sim. E o clima dele do jogo é espetacular. Devil May Cry 3, o segundo jogo, foi uma tragédia, muito ruim aquele jogo. Foi um lançamento bem ruim. O primeiro é um bom jogo e o 3 ele trouxe uma jogabilidade muito fluida. Sim. Ele era pra mim o melhor Devil May Cry, até que lançou o 5, aí pronto. Aí não tem o que fazer. E Resident Evil 4, a câmera Sim. ali que trouxeram, revolucionou absolutamente o mundo dos jogos. Vários jogos vieram com essa ideia baseado em Resident Evil 4. Então assim, Resident Evil 4 sem dúvida é bem... tá com o primeiro lugar de respeito. Eu sei que o meu vizinho aqui, ele tinha um PlayStation 2 na mesma época que eu. E ele gostava dos 3 jogos praticamente. Um Yu-Gi-Oh! Que tinha lá. O outro jogo que ele gostava muito era o Shadow of the Colossus. Mas o que ele mais jogou naquela época foi Resident Evil 4. Então, Resident Evil 4 marcou a geração ali do PlayStation 2, console mais vendido até o momento. O Switch tá aí respirando no cangote dele, vamos ver o que vira. Questão 9. Você tem... que é aqui o complaint would like to... você tem alguma coisa, algum comentário, alguma sugestão a mais que você gostaria de compartilhar com a Capcom? Em terceiro lugar, que vocês diminuam a frequência do lançamento de novos títulos de franquias numeradas, sabe? Tipo Street Fighter 1, 2, 3, 4, Resident 1, 2, 3. Então diminuir um pouquinho a frequência com que lança os títulos numerados. Não tenho nada a acrescentar. Continue com o bom trabalho. Tá maravilhoso, tá perfeito, tá do jeito que tá. Beleza. Então assim, diminuir um pouquinho o ritmo de novos lançamentos de sequências. 28 mil. Não, pra mim tá perfeito. Não quero complementar com mais nada. 36 mil. E que tal se vocês fizessem reboots das franquias antigas? 103 mil, Capcom. As viúvas do Dino Crisis aí, do Mega Man, ó. Eu acho que, olha, se não sair um anúncio de um Mega Man do Dino Crisis o ano que vem, é porque o povo não soube interpretar a pesquisa. De alguma forma, não souberam interpretar. Sim, sem sombra de dúvidas. Claro que tem outros jogos, o próprio Onimusha, mas assim,
Isso aqui pra mim é Dino Crisis e Mega Man que eles estão pedindo. Pra mim é isso que deixa transparecer. Exato. Onimusha, Breath of Fire, Ace Attorney, Rival Schools, Final Fight. Tem um público muito grande, mas tem os grandes jogos e os icônicos. E aí Mega Man cai dentro disso, Dino Crisis caiu dentro disso. Principalmente o 1, né? Porque o 1 ele não era igual Resident Evil. Ele era todo em 3D. Aí o 2 que eles quiseram aproveitar os cenários pré-renderizados, fazer uma coisa mais puxada com Resident Evil, câmera em locais estratégicos. E aí a franquia começou a ter um leve declínio, mas o coração do fã ainda bate por esses jogos. E última questão. Nós agradecemos o seu suporte a Capcom. Exatamente, né? Nós reconhecemos, nós agradecemos o seu suporte a Capcom, né? Aí a Capcom ela retribui o apoio da comunidade, trazendo aqui pro nosso bom e velho português. Terceiro lugar, não, menos de 1000 pessoas acham que a Capcom não retribui o apoio da comunidade. Segundo lugar, depende de como a Capcom é motivada. E em primeiro lugar, sim, né? Então, assim, realmente, né? Às vezes a Capcom deu umas bolas fora e o pessoal fez barulho e a Capcom retribuiu. E em algumas vezes a comunidade tá aí pedindo os jogos das franquias antigas e a Capcom ainda não retribuiu. Então acho que essa questão número 2 com 96 mil votos são de novo as viúvas do Dino Crisis do Mega Man falando que depende. Às vezes sim, às vezes não. No nosso caso não, mas nos outros jogos parece que sim. Então, Capcom, falta pouco aí pra vocês conquistarem de novo o coraçãozinho de geral e 100% votar sim, hein? Sem dúvidas. E a Capcom tá fazendo um bom trabalho. O remake do Resident Evil 2 é espetacular. O 3 que falam um pouco mal dele, eu gostei. E a Capcom tá fazendo excelente trabalho. O Devil May Cry 5, olha, eles estão fazendo um excelente trabalho, mas né, a pesquisa falou o quê? Dino Crisis e Mega Man. É isso e pronto. Exatamente, Capcom, por favor, volta. Traz de volta o que o público quer. Bom, eu acredito que seja isso a nossa pesquisa aqui. Opa, viu, results? Tô voltando lá pro topo da pesquisa. É isso aí, Gili. Você tem alguma coisa que você quer complementar? Quer falar mais alguma coisa? Comentar alguma questão em específico? Só que o Dino Crisis seria um ótimo Capcom trazer de volta e o Mega Man. E se conseguir o Final Fight, eu lembro que havia uma disputa entre ele e o Streets of Rage. Teve um lançamento do Streets of Rage todo o mesmo estilo do passado, mas todo bonito, graficamente assim, e fez muito sucesso. Então, acho que trazer o Final Fight também seria muito interessante, mas a Capcom no geral tá fazendo um excelente trabalho e eu sou grato aí pelos lançamentos incríveis que eles estão fazendo. E eu espero o anúncio do Dino Crisis até o meio do ano que vem. Obrigado, Capcom. Um beijo e obrigado, pessoal. Abraço aí pra vocês e se cuidem. É isso aí, pessoal. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam dessa enquete, dessa pesquisa que a Capcom fez. Quais jogos que vocês gostariam de ver de volta. Giliard comentou sobre o Final Fight com Streets of Rage. O Final Fight não voltou, mas o Streets of Rage voltou. Assim como voltaram as Tartarugas Ninjas, né? E assim como já tem anúncio de que vão voltar os Power Rangers, tudo no mesmo estilo de antigamente. Outro clássico também dos antigos que voltou, muito parecido com o original, é o Battletoads. Então só tá faltando mesmo aí o Final Fight pra completar ali os briga de rua clássicos ali.
Então, Capcom, ouve seu público. Você é uma empresa, você gosta de dinheiro. A gente tem dinheiro pra dar pra você, mas você não tá dando o que o nosso dinheiro vale. Então, traz as franquias antigas, você vai rachar de ganhar dinheiro, que o povo ama Mega Man. É isso aí. Então, valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.